Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindos ao nosso canal da Igreja Sal da Graça, esse nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais uma meditação. Hoje a nossa meditação está no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que diz: Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxime, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Quando nós pensamos na fé, a primeira coisa que vem em nossa mente é justamente a confiança, é justamente o crer, é acreditar. Ter fé significa depositar uma certeza, depositar uma confiança, depositar a verdade a uma pessoa, a uma promessa, a um contrato, depositar a confiança, a certeza a Deus. Mas existe algo interessante que dentro do livro de Hebreus, no capítulo 11, fala a respeito dos heróis da fé, daqueles que pela fé agradaram a Deus. Quando nós vemos no versículo 6 que agradar a Deus é mediante a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos entender que dentro da fé existem dois elementos importantes que nós precisamos levar em consideração. E o que são esses elementos? Primeiro, é lógico, né, o primeiro exemplo que foi dado de Abraão. Pela fé, Abraão, ele foi numa direção, seguiu um caminho, andou com Deus numa direção na qual Deus haveria de mostrar. Assim como Enoque andou com Deus, né? Enoque andou com Deus, Abraão andou com Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que para que a nossa fé seja de fato genuína, nós precisamos andar com Deus. E andar com Deus significa seguir os seus ensinamentos, seguir a sua orientação, seguir o seu direcionamento, seguir aquilo que ele estabelece como uma verdade para nossas vidas, seguir aquilo que ele nos dá como, não digo dogma, mas nos dá como uma orientação para vivermos bem, para vivermos de forma harmônica, não apenas com a criação, mas com o nosso próprio semelhante. Não digo o propósito, mas a vontade de Deus para cada um de nós é que nós entendamos o sentido da vida. E o sentido da vida é justamente esse, o de viver todas as coisas de uma forma harmoniosa, de uma forma construtiva, de uma forma em que nós vamos nos elevando espiritualmente. Um outro aspecto importante da fé é justamente a obediência, a observância, é obedecer. Isso me lembra muito bem Noé. Noé, ele foi obediente a Deus em tudo aquilo que Deus mostrou para ele, orientou para ele quanto à construção da arca de Noé. Nós sabemos através da tradição judaica que Deus não permitiu que os filhos de Noé ajudassem ele na construção da arca. Pelo contrário, Noé precisou construir aquela arca sozinho, para que o tempo fosse necessário para que o povo se arrependesse. Noé observou cuidadosamente todas as orientações que Deus deu a ele. Então, para que nós possamos ter uma fé verdadeira, genuína, eu preciso andar com Deus. Mas andar de que forma? Andar de uma forma em observância à sua palavra, à sua orientação, a sua instrução. Muitas pessoas, muitas das vezes, se deixam levar por dogmas e ensinamentos humanos e esquece do principal, que é justamente observar aquilo que Deus coloca como princípio para nossas vidas. Muitos falam que tudo que nós precisamos está aqui, está na palavra de Deus. Mas então por que as pessoas não seguem esse manual de instrução para a vida? Nós precisamos ter sim fé para seguir o exemplo, um exemplo simples, um exemplo, digamos assim, uma cópia
daquilo que Cristo nos ensina. O apóstolo Paulo ele diz uma coisa interessante, ele diz que a vida que ele vivia naquele momento, ele não vive mais pela sua própria fé, mas ele vive pela fé do Filho de Deus. O apóstolo Paulo ele diz, olha, a fé que me move, a fé que me carrega, a fé que me impulsiona a buscar mais e mais fazer a vontade de Deus, é a mesma fé que animava e estimulava Cristo. O maior exemplo de fé que nós podemos seguir, que é a junção, é a união de todos os elementos que são vistos nos heróis da fé, estão presentes em Cristo. Assim, para você viver a fé, viva segundo aquilo que Cristo nos deixou como exemplo. Que Deus abençoe todos, fique com Deus e até a próxima.